Marcos capítulo 11, o versículo de número 20 até o 24. Diz assim, queridos, o texto: E caminhando eles pela manhã, viram a figueira que secara desde as raízes. E Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, dizendo: Rabi, eis aí a figueira que amaldiçoastes, e secou. Observou-lhes Jesus e disse: tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá, diz o Senhor. Amém, irmãos? Até aqui. Queridos irmãos, eu quero aqui falar sobre o tema profetizando a palavra. Este é o tema da noite: profetizando a palavra de Deus. Nós estamos com o nosso coração pulsando a respeito deste propósito de 3 quintas-feiras apenas que vamos fazer até encerrar o ano. É necessário, meus irmãos, que nós precisamos entender o que a palavra de Deus consta a respeito da sua própria profecia, para que possamos então saber o que devemos profetizar e o que devemos tomar posse. O Senhor Deus tem propósitos estabelecidos para a nossa vida. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que deseja que os seus filhos venham ter propósito em sua vida. Deus não fica contente quando eu e você, quando nós venhamos viver uma vida cristã totalmente sem compromisso de propósito, apenas indo à igreja por ir e dizendo: não, tem que ir lá porque a igreja é importante e tal. Não, Deus requer e Deus deseja que eu e você, que nós venhamos estabelecer diante dele propósitos esses que são pautados por meio da sua própria palavra, por meio da sua própria palavra. Quando nós olhamos este texto base em que lemos, nós encontramos uma história aqui tanto interessante, que até mesmo a gente fica pensando por que Jesus foi fazer isso. Quando você olha o versículo 12 do mesmo capítulo, a palavra diz que Jesus estava indo para Betânia, e Jesus estava com fome. Lá no versículo 12 do mesmo capítulo 11, diz que Jesus estava com fome, a caminho de Betânia, e ele viu de longe uma figueira. E ele então, avistando essa figueira, ele foi para essa figueira para ver se lá encontrava alguns frutos, para que pudesse comer. A Bíblia nos conta que ele não encontrou nenhum fruto, apenas folhas verdes estavam sobre aquela figueira. E então Jesus olhou para aquela figueira, e Jesus disse para essa figueira que ela jamais ninguém comeria frutos dela. Meus irmãos, essa figueira não tinha frutos, porque a Bíblia faz questão de dizer, o evangelista Marcos, que na época que Jesus foi para essa figueira, não era época de frutos, não era época de figos. Mas da mesma forma, Jesus então estende a mão para essa figueira e ele diz: olha, nunca ninguém mais tirará fruto de ti. Seus discípulos viram que ele profetizou isso. Agora Jesus continua a sua viagem até Betânia, e agora neste texto em que lemos, Jesus está voltando. E de repente, quando eles chegam perante a figueira que Jesus havia profetizado, ela estava seca, não só a sua árvore, mas até mesmo as suas raízes estavam secas. Pedro então, quem sabe que assustado, com seus olhos estapelados, olhou para aquela figueira, lembrou do que Jesus profetizou, e ele agora diz para Jesus: Rabi, eis aí a figueira que tu amaldiçoastes, olha, ela está seca desde a raiz. E Jesus agora vem trazendo uma lição: é necessário que tenhas fé, é necessário que você venha a crer, é necessário que tenhas fé. E se você tiver fé em dizer para este monte, eu imagino que Jesus viu um monte,
Não sei se uma montanha, não sei se um monte de terra, alguma coisa, mas o fato é que a Bíblia diz: se dissesse a este monte, saia daqui para lá, e não duvidar em seu coração, assim será feito. E o texto aqui está dizendo: porque tudo quanto pedirdes em oração, se creres, recebereis. Assim acontecerá. Meu irmão, nós estamos aqui para profetizar sobre 2017, mas não para ficarmos cocheando em dúvidas e em pensamentos: será que Deus vai fazer? Meu irmão, você precisa crer. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus te trouxe aqui nesta noite para te ensinar um pouco sobre fé. Jesus aqui, quando amaldiçoou esta figueira, Jesus não amaldiçoou porque Jesus estava bravo com aquela figueira. Porque Jesus foi matar aquela bela árvore? Não, é porque Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos a autoridade que estava sobre o seu nome. Jesus estava querendo exemplificar para os seus discípulos que no nome dele existe autoridade. Então não é que a figueira tinha alguma culpa de não ter fruto, mas Jesus aqui queria ensinar um princípio mais profundo que aquela árvore. Jesus queria no regresso daquela cidade e que aqueles discípulos olhassem para aquela figueira e pudessem pensar assim: puxa vida, o que Jesus falar acontece. Existe autoridade na sua palavra. Existe autoridade na palavra de Jesus, irmãos. Existe autoridade na palavra que sai da boca do Cristo. E agora Jesus então dá este exemplo aos seus discípulos. Agora Jesus mostra para os seus discípulos que existe autoridade. Ele diz: olha, você precisa ter fé. Tenha fé em Deus. Irmão, falar para ter fé em Deus, a gente sempre está falando uns para os outros. O difícil é a gente viver esta fé. Porque por causa das circunstâncias da vida, por causa dos problemas que a gente passa, logo a gente está desistindo. Você pode perguntar para alguém que está do seu lado: pergunta para ele, você já desistiu de alguma coisa na sua vida, irmão? Já desistiu? Muitas vezes nós desistimos de algumas coisas da nossa vida porque nos falta fé. A gente está motivado, a gente está firme naquele propósito, a gente está desanimado, mas de repente vem um aumento, de repente vem uma luta, de repente vem um confronto, de repente vem uma adversidade, e a gente já está querendo desistir de tudo. Se você perguntar para mim: pastor, você já pensou em desistir do ministério pastoral algumas vezes? Meu irmão, eu não digo algumas vezes, eu digo muitas vezes. Por muitas vezes eu já pensei: eu não quero mais saber de ser pastor. É muito difícil, não é fácil pastorear o povo, não é fácil arrebanhar as pessoas. Como é difícil ganhar alma, Jesus. Eu acho que eu não nasci para isso. Quantas vezes já pensei? E geralmente a gente pensa essas coisas num momento de luta, num momento de crise. Satanás vem com seu cochicho, dizendo no nosso ouvido que a gente não vai conseguir. Meu irmão, você precisa rejeitar toda a palavra contrária de Satanás, porque quando você está passando por luta, você fica vulnerável. Quando você está passando por aprovação, o inimigo sempre vai cochichar no seu ouvido para dizer que você não pode. Mas aqui nesta palavra nos mostra que nós podemos todas as coisas por meio do Cristo nosso Salvador. E Ele está dizendo para você, meu irmão: crê no seu coração e muitas coisas você vai receber. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, creia no seu coração. Coloque a mão no ombro dele, meu irmão, e profetiza. Diga: creia no seu coração, meu irmão, e lhe acontecerá muitas bênçãos. É necessário crer no coração. É necessário não duvidar. É necessário nós tomarmos posse da palavra de Cristo. É necessário nós tomarmos posse, meu irmão. Eu quero viver coisas novas em 2017, meu irmão. E você? Você quer, meu irmão, também? Eu quero. Eu quero viver coisas novas em 2017. Eu quero viver projetos novos em 2017. Eu quero viver, meu irmão, dimensões novas de Deus na minha vida familiar, na minha vida ministerial. Eu quero viver na igreja, meus irmãos. Eu quero viver coisas novas. Mas eu preciso o quê? Saber em quem eu creio. A palavra de Deus me dá essa garantia que no nome de Jesus há poder. Então nós não estamos aqui, meus irmãos, para profetizar 2017 jogando palavras ao vento. Não, não, não. Nós estamos aqui baseado na própria palavra de Deus. Cremos naquilo que Ele tem para nós, nas promessas de Deus estabelecidas sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. E pensando, meus irmãos, nesta palavra aqui, neste texto de introdução, eu quero aqui ensinar para você alguns princípios que são importantes para que Deus possa responder a sua oração
o seu profetizar sobre 2017. É necessário que algumas coisas estejam em concordância. E o primeiro ponto que eu quero falar é a respeito disso. Para que você possa ter uma profecia eficaz, para que você possa ter resultado daquilo que você está semeando, é necessário que tudo esteja em concordância com a palavra. Diga isso comigo: para que eu possa receber. Diga bem forte: é preciso estar em concordância com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, querido, Mateus capítulo 18, o versículo 19 e o versículo 20. Em Mateus capítulo 18, o versículo 19, o versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: uma vez vos asseguro, que se dois dentre vós concordares na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está no céu. Porquanto onde se reunirem duas ou três pessoas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quero repetir a parte final do versículo 20: porquanto quando reunirem duas ou três pessoas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui para este texto, primeira coisa é que o texto está falando a respeito de comunhão. Diga comigo: comunhão. Diga comigo uma vez mais: unidade de pensamento. O texto aqui está falando de comunhão. O texto aqui está falando de unidade de pensamento. O texto está dizendo que se duas pessoas na terra concordam a respeito de alguma coisa, meu irmão, concordar não é divisão. Concordar é você caminhar junto com alguém. Lembra da dinâmica que foi feita aqui o pastor Cris, meu irmão? Para a direita, lembra a comunhão? Para a esquerda? Não, ou seja, concordância é você caminhar junto. Quando duas ou três pessoas na terra caminham junto, concordam a respeito de alguma coisa, e se isto estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, o versículo 20 diz aqui: no nome do Senhor Jesus. Não é aquela concordância com o mal, meu irmão. Vamos fazer um assalto ao Banco do Brasil, aí reúne lá três, concordamos, então Deus vai abençoar. Meu irmão, Deus não vai abençoar não. Para fazer alguma coisa ruim, não, vamos fazer isso aqui, meu irmão, não, o texto está dizendo aqui, meu irmão, que tem que ser algo na direção de Deus. Então, quando eu olho para este texto, eu posso entender o que? Meu irmão, que Deus abençoa os propósitos, que Deus abençoa aquilo que a gente libera, desde que não venha ferir a palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai realizar, se não ferir a palavra. Deus vai realizar se isso não ferir a sua própria palavra. E o texto está dizendo aqui: se nós fizermos desta forma, Ele estará no nosso meio. É garantia de presença. Então, quando eu olho, meus irmãos queridos, para este texto em especial, eu posso aqui entender, meus irmãos, claramente que é necessário que tudo esteja em concordância com a palavra. Eu não posso aqui, meus irmãos, da minha força, da minha vontade, profetizar algo sobre a sua vida e falar: meu irmão, Deus vai fazer algo aqui na sua vida, se for contra a palavra. Porque se eu fizer isso, eu sou falso profeta. Eu não posso chegar aqui e jogar uma palavra ao vento e dizer: meu irmão, Deus vai fazer isso aqui novo na sua vida. Aí de repente vem com a palavra não fala que Deus faz isso, a palavra não fala que Deus aprova isso. Deus vai fazer? Não, eu sou falso profeta. Então é muito importante que nós venhamos ter muito cuidado com a questão de profetizarmos. Eu vou começar a profetizar aqui, pastor, que 2017 Deus vai fazer isso. Meu irmão, a palavra concorda? Jesus concorda? Jesus, não sei se Jesus concorda, mas eu vou pedir. Não, meu irmão, você tem que ter convicção, tem que estar em concordância com a palavra. Deus só tem compromisso com a sua palavra e não com a nossa vontade apenas. Diga para o seu irmão: Deus tem compromisso com a sua palavra e não só com a nossa vontade. É a palavra. Então é necessário que nós venhamos profetizar aquilo que Deus cumpre na palavra, aquilo que a palavra de Deus realmente nos dá segurança. É necessário que nós venhamos declarar
Quando formos declarar aquilo que cremos, precisamos estar em concordância com Deus, precisamos estar em concordância com o nosso irmão, precisamos estar em concordância com a igreja. Eu não posso querer tomar as decisões todas sozinho e achar que Deus vai me ouvir. Não, eu preciso saber se todos estão juntos, se existe comunhão, se existe unidade de pensamento, se todos estão no mesmo propósito. Aí Deus abençoa, meu irmão. Aí Deus abençoa. Por quê? Porque existe concordância da palavra. Diga isso comigo: o primeiro passo para profetizar 2017, preciso estar concordando com a palavra. Esse é o primeiro princípio. Queridos, o segundo princípio que eu aprendo aqui a respeito de profetizar a palavra, primeiro é a concordância. Deus nunca vai fazer e vai ter compromisso com aquilo que fere a Bíblia. A palavra é o livro de regra, de fé e de prática para todos aqueles que o seguem. Tudo que for fora da palavra é anátema, é falsa profecia. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a palavra. Encerrado. É isso que nós vemos na Bíblia. Segunda coisa que eu aprendo aqui neste texto, meus irmãos, é quando também existe uma questão de legalidade. Isso é importante falar. Diga comigo, é quando tem uma questão, diga comigo, uma questão de legalidade. Marcos capítulo 16, versículo 19, por gentileza. Você pode acompanhar comigo. Evangelho de Marcos capítulo 16 e o versículo 19. Marcos 16, queridos, o versículo 19 diz que depois de lhes ter falado isso, o Senhor Jesus foi levado aos céus, melhor dizendo, versículo 16, que foi a ascensão. Marcos capítulo 16, versículo 19. Diz assim o texto, meus irmãos: depois de ter falado todas essas coisas, ele foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Quando nós olhamos este texto, nós estamos vendo aqui as últimas instruções de Jesus com respeito à sua ascensão ao céu. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, a respeito dos princípios que Jesus havia deixado, que Jesus havia ensinado para os seus discípulos. E nós olhamos aqui neste texto aqui, que Jesus está liberando para os seus discípulos que eles deveriam fazer tudo que tivesse de acordo com a legalidade da sua palavra. Jesus aqui está falando que aquilo que eles deveriam fazer. Jesus estava falando aqui a respeito do batismo. Ele diz aqui no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. No versículo de número 17, ele diz aqui: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, beberão veneno mortífero, não será feito nenhum mal, os doentes serão curados. E ele falou disso, isso aqui, e ele teve a sua ascensão ao céu. Quando nós olhamos aqui para este texto, Jesus está falando assim: olha, todos os sinais que eu realizei, todos os sinais que eu realizei na terra, lhes acontecerão também, desde que haja legalidade com a palavra. E meu irmão, eu fui pesquisar a palavra legalidade. A palavra legalidade significa qualidade daquilo que é legal. A palavra legalidade significa em conformidade com a lei. Diga isso comigo: legalidade tem que estar em conformidade com a lei. Tudo aquilo que venha ferir uma lei não é legal diante de Deus. Quando nós olhamos aqui, os sinais seguem aqueles que creem. O Senhor fará milagres e maravilhas. Deus tem milagres para realizar no meio do seu povo. Deus tem grandes coisas para realizar no meio do seu povo. Deus tem os seus anjos que dão ordem a seu respeito para que realize coisas extraordinárias no meio da igreja. Mas tudo tem que estar dentro da legalidade da lei, da palavra. Tudo tem que ser legal, meus irmãos. Tudo que tem que ser de conformidade com aquilo que Deus quer. Existem bênçãos espirituais que já estão estabelecidos por Deus para ser derramados sobre a vida da igreja. Mas eu não posso querer infringir uma lei de Deus para que eu possa ser abençoado com respeito a alguma coisa. É necessário que eu obedeça à lei do Senhor. É necessário que eu obedeça à lei do Senhor. É como se eu fizesse uma viagem, por exemplo, daqui para Curitiba, com meu carro, e daí eu fizer uma oração na minha casa e falar assim: Deus, quero que o Senhor venha limpar o caminho nessa estrada,
porque eu quero passar os sinais vermelhos, todos que eu encontrar na frente, os radar que for 60 por hora, eu vou passar em 80. Deus, e eu creio que não vou chegar nenhuma multa na minha casa. Deixa eu te falar para você, está em conformidade com a lei, meu irmão? Não. Deus vai fazer isso aí? Vai fechar o olho do radar para não me multar? Não vai. O nosso grave problema, meus irmãos, é que a gente muitas vezes quer que Deus nos dê aquilo que não é legal, aquilo que a sua lei não aprova. Olha para o seu irmão e diga assim: profetize sobre 2017, mas profetize aquilo que está em legalidade com a palavra. Não posso querer profetizar aquilo que Deus não aprova. Deixa eu até dizer aqui para os irmãos, tem aquele programa na madrugada, acho que ainda deve ter ainda, o programa Fala Que Eu Te Escuto. Até tem coisas boas no programa, mas um amigo meu, pastor, estava um dia na madrugada sem sono, começou a assistir o programa. Uma mulher ligou naquele programa lá e fala ao vivo lá com um bispo lá, né? Alguém já viu isso aí? Fala ao vivo lá no telefone. E aí, olha, eu quero oração porque o meu marido foi embora e tal, e eu quero que você faça oração para que ele volte para minha casa. E falou: não, vamos orar, fazer uma oração poderosa aí e tudo mais. E foi conversando, de repente no meio da conversa, aí o pastor perguntou: mas há quanto tempo você é casado com ele? E ela falou assim: não sou casado, na verdade ele é casado, eu sou amante. Pensa na vergonha, meu irmão, na madrugada. Pastor, amigo meu, ouviu isso aí, meu irmão. Ou seja, ela estava ligando o programa, pedindo que o bispo lá orasse, para que o homem dela voltasse para casa, mas na verdade o homem tinha voltado para a esposa. E ela estava pedindo que Deus viesse abençoar, que o homem voltasse para ela, mas ela era amante. Estou usando essa ilustração aqui para dizer para você, que muitas vezes a gente pensa que Deus vai fazer coisas que a sua lei não aprova. Deus não vai fazer. Nós precisamos profetizar sobre 2017, mas nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos saber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que já foi determinado por Deus e que Ele vai realizar em nossas vidas. Meu irmão, Efésios capítulo 1, se você quiser a Bíblia comigo, no versículo 3. Efésios capítulo 1, no versículo 3, se você quiser conferir em sua Bíblia, Efésios 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que este texto aqui está aqui dizendo, meu irmão? Esse texto diz aqui que é por isso que nós precisamos expressar o nosso desejo de receber a bênção. Não é errado você querer ser abençoado. Não é errado você desejar as bênçãos do Senhor. Não é errado você pedir com que Deus venha derramar as bênçãos. Ou seja, lá no céu, as bênçãos espirituais de Deus já foram delegadas, já foram autorizadas para a sua vida. Agora o erro é a gente querer achar que Deus vai fazer aquilo que a palavra não aprova. Deus já tem bênçãos preparadas para nós. O texto que nós lemos aqui de Efésios 1, versículo 3, diz que o Senhor já abençoou a gente com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas a gente precisa, meu irmão, pedir, saber como pedir. A Bíblia diz que nós erramos porque não sabemos como pedir. Quando nós olhamos, meus irmãos, para os textos bíblicos, eu vou me lembrar aqui do cego de Jericó, o Bartimeu. Jesus sabia que ele queria ver, mas Jesus queria ouvir dos seus lábios o seu pedido: o que queres que eu te faça? A Bíblia diz que ele estava gritando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava mais alto, e de repente Jesus manda chamar aquele cego. E agora que esse cego está na sua frente, Jesus diz para ele: filho, diga para mim o que você quer que eu lhe faça. Já não tem bênçãos espirituais derramadas sobre a nossa vida? Tem. Deus já nos liberou que vai nos abençoar? Já liberou. Mas Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o nosso propósito. Deus quer ouvir o nosso clamor. E aí esse cego diz: Senhor, eu quero ver. A palavra diz que instantaneamente os seus olhos se abriram e ele passou a ver. Ou seja, Deus quer nos dar a oportunidade de expressar a nossa fé. Diga isso comigo: eu preciso expressar a minha fé em legalidade com a palavra, em conformidade com a lei de Deus.
qualidade daquilo que é legal, daquilo que é justo, daquilo que é honesto. Se assim eu fizer, pode ter certeza, 2017 será um ano de muitos milagres na sua vida. Mas é necessário conhecer e saber se estamos andando de acordo com a palavra. Primeira coisa que eu falei com os irmãos esta noite: concordância. Tem que ter concordância, tem que ter unidade, tem que ter comunhão. Igreja que não tem comunhão não consegue ser edificada. Família que não tem comunhão não consegue prosperar. É necessário que venha a ter concordância. Aí Deus está no meio. Onde não tem concordância, Deus sai de cena. Segundo princípio que eu falei, é necessário haver legalidade. A lei de Deus tem que aprovar. A lei de Deus aprovou, meu irmão, fica tranquilo, Deus vai colocar a mão, vai dar tudo certo. E o último princípio que eu quero falar aqui, meu irmão, é que também é uma questão de justiça. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Queridos irmãos, o texto de Romanos capítulo 10 e o versículo 10 nos mostra aqui também, meus irmãos, que Deus quer nos abençoar. Nós precisamos profetizar a palavra por uma questão de justiça. 3 princípios estamos aprendendo. Primeiro, concordância. Segundo, legalidade. Terceiro, justiça. O versículo 9 de Romanos capítulo 10 nos diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e creres em todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça. Diga isso comigo: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É por isso, meus irmãos, que a gente, quando vai ministrar sobre alguém e fala de Jesus, a gente faz a confissão de fé. É porque com a nossa boca que nós confessamos, para que a justiça de Deus seja estabelecida em nossa vida. Meu irmão, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus vai abençoar você por uma questão de justiça. Você confessou que Ele é Senhor da sua vida, e por causa disso, a justiça de Deus agora é quem vai imperar para a sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Se você não confessa com a sua boca, se você não tem compromisso com Ele, Deus não terá compromisso com você. Ah, pastor, abençoa meu 2017, porque eu quero que Deus abençoe a minha vida. Meu irmão, você está cumprindo a justiça? Você confessou com a sua boca? Você reconheceu que Ele é o Senhor? Você está firme com Jesus? Ah, sim, pastor, ó, de vez em quando e tal, de vez em nunca, e assim, não, eu amo Jesus, não, Jesus é tudo. Meu irmão, não, é necessário que você venha entender que você precisa estar cumprindo a palavra. É questão de justiça. Se você cumprir a sua justiça, Deus vai cumprir toda a palavra dele a seu respeito. Quem está entendendo, diga amém. O texto aqui está dizendo: confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, crer com todo o seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, porque com o coração se confessa para que a justiça de Deus seja feita na minha vida, na sua vida. É claro, meus irmãos, que algumas vezes na vida nós vamos precisar nos reconciliar. É fato que algumas vezes na vida nós vamos precisar voltar ao caminho. É fato que algumas vezes na vida nós nos distanciamos dessa justiça. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: filho e filha, volte hoje para a justiça de Deus. É questão de justiça. Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Vivemos, meus irmãos, em constante batalha espiritual. Você já passou por alguma batalha espiritual, meu irmão? Batalha espiritual é quando você tem, meus irmãos, muitas vezes aquelas visões ruins. É quando você passa aquela provação, aquele dia mau que chega na sua vida, e que você fala: meu Deus do céu, por que foi acontecer isso? Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Por muitas vezes eu sonho à noite expulsando demônio. Eu enfrento várias batalhas espiritual à noite dormindo, meus irmãos. Sempre. Muitas vezes eu acordo, pastor, assustado. Tem vezes que a Rebeca pula lá no colchão dela, assustada, e pula em cima da cama, porque está com medo de mim, porque eu estou expulsando demônio dormindo. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Aí no outro dia, a Rebeca: ei, papai, estava bravo hoje à noite, hein? Batalha espiritual. Elas são visíveis e invisíveis.
Diga para o seu irmão: batalha espiritual são visíveis e invisíveis. As visíveis são aquelas que você, quem sabe, entrou num problema. As visíveis são aquelas que aconteceu no campo humano, mas não significa que foi humano, significa que o Satanás agiu naquela questão. Essas são as visíveis. São aqueles problemas que acontecem no campo visível. Você olha para o teu irmão e diga assim: cuide de quem você vai ser amigo. Diga: nem todos estão na mesma visão e na mesma justiça de Deus. Você pensa que aquele irmão vai te ajudar, você pensa que aquela pessoa vai ser bênção, mas na verdade, meu irmão, ele está com uma faca esperando para poder fincar nas suas costas. Eu vi um post, inclusive, pastor amigo meu postou, pastor Luiz Marinho postou, você viu lá? Postou que ele postou, um outro abaixando o outro, irmão querido, e uma mão foi, a outra mão foi com a faca nas costas. Aí o pastor publicou lá: eu já passei por isso. Eu falei: coitado, pastor. Pergunta para o seu irmão: você já passou por isso, irmão? É o campo humano. É aquelas lutas, é aquelas provações, é aquele dia, meu irmão, que você saiu de casa, estava tudo normal, estava tudo correndo bem, de repente vem uma cilada de Satanás, de repente vem uma prova, de repente vem um turbilhão de tempestade, e aí você se vê um emaranhado, meu irmão. O que é isso aí, meu irmão? É a cilada de Satanás. Nós enfrentamos batalha espiritual, irmão. Oh, que ano de batalha espiritual! Você enfrentou batalha espiritual esse ano, meu irmão? Quem enfrentou batalha espiritual? Você viu que não era coisa normal? Levanta a mão, deixa eu ver. Meu irmão, batalha espiritual. É por isso que a gente tem que profetizar sobre o ano de 2017, porque nós não estaremos imunes das batalhas espirituais que muitas vezes acontecem no mundo natural, no mundo visível. É um amigo, é um colega, é um parente, é um tio, é uma avó, é uma briga de repente que acontece lá, e de repente tudo está dando problema. Meu irmão, isso é terrível. Problemas dentro de casa, briga no trabalho. Aí de repente todo mundo está se amando, de repente todo mundo está se odiando. Teve um dia que o irmão chegou em mim e falou assim: pastor, eu vou sair do serviço, porque se eu não sair do serviço eu não sei, eu estou com medo de bater no outro. Eu falei: misericórdia, irmão. O irmão veio me avisar que estava saindo do serviço, que estava com medo de ficar no serviço e bater no colega de trabalho, porque o colega de trabalho estava atormentando ele já estava quase indo para os burros, pô. O que é isso aí? Batalha espiritual. Acontece no campo humano natural, mas é espiritual. Abra os seus olhos. 2017, não deixe que o inimigo venha jogar essa cilada na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas o texto aqui diz, meus irmãos, que os anjos do Senhor estão prontos a fazer o serviço também por nós. É necessário que nós venhamos usar essas ferramentas espirituais que são os anjos do Senhor, meu irmão. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Você pode abrir comigo? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Da mesma forma que existem os seres espirituais, existem potestades, existem principados, existem dominadores, demônios que estão nas regiões celestiais para causar batalha espiritual na nossa vida, também a Bíblia diz que existem anjos celestiais que vão liberar as vitórias sobre a sua vida. Hebreus 1, versículo 14 diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Olha o que diz esse texto, meu irmão. O escritor aos Hebreus está dizendo: por acaso os anjos não são seres ministradores enviados para abençoar ou para o benefício daqueles que são salvos? Sabe, meu irmão, se você ler os versículos anteriores, o texto está dizendo assim: por acaso é anjo que você tem que adorar? Não. Por acaso foi aos anjos que Deus deu autoridade de ser chamado filho de Deus? Não. Por acaso foi os anjos que se assentou à direita no trono de Deus? Os versículos anteriores falam a respeito disso. E aí, não foi os anjos que sentaram à direita de Deus. Por acaso vocês não estão entendendo que a função dos anjos é vir ministrar as bênçãos àqueles que vão ser salvos? É o que o escritor aos Hebreus está dizendo.
Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse tempo aqui já estava tendo um perigo de pessoas que estavam adorando o anjo. Olha para mim e diga assim: anjo não foi feito para adorar, irmão. Tem cuidado desse negócio aí, né? Meu anjinho da guarda, meu bom protetor, me livra da morte, não sei o que lá, mas não sei o que lá. Meu irmão, para com isso. Orarás ao Senhor Jesus. O anjo é ministrador da parte de Deus para abençoar a sua vida, aqueles que hão de ser salvos. Anjo não é para ser invocado. Anjo, meu irmão, ele é ministrador de Deus, para que Deus lhe conceda a vitória e para que Deus cumpra a justiça dele na sua vida. Se você entender isso, meu irmão, 2017 vai ser um ano de muita vitória para você. Quem está entendendo, diga amém. E por causa, meu irmão, do inimigo saber dessa realidade que os anjos estão aí para nos abençoar, então por causa disso o inimigo fica esperando o quê? Uma oportunidade para agir. O inimigo fica esperando uma oportunidade para agir na nossa vida. Sabe aquela canção que a gente canta, né? Vitória no deserto lá, a gente não canta aqui, mas eu ouvi bastante. Que o Senhor nos cerca por todo lado, né? Para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Quem já viu esse louvor? Para a direita, para a esquerda, na minha frente, por todo lado, né? Sou abençoado. Meu irmão, o inimigo, meu irmão, está assim, esperando uma brecha. A hora que ele vê uma brecha, ele vem e age. Meu irmão, quando você olha para 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você nem precisa abrir. Mas 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, apenas anote para você conferir na sua Bíblia em casa. Diz aqui: sede sensatos, sede vigilantes, porque o vosso adversário, Satanás, ele anda ao redor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Olha o que diz esse texto: Satanás, o vosso adversário, o vosso inimigo. Olha para o irmão e diga assim: o teu inimigo é Satanás, irmão. O teu inimigo não é a irmã Rosinha, nem o irmão José. O teu inimigo é Satanás. Nós precisamos entender que enfrentamos batalha no nível humano, mas o interessado na nossa destruição é o diabo. E por causa dele saber que os anjos estão para ministrar a nossa vida, o texto diz aqui que Satanás anda ao derredor, anda procurando alguém para que ele possa devorar. Então ele espera que nós venhamos não vigiar, que nós não venhamos ser sensatos em algum momento da nossa vida. E então, meu irmão, ele vem e toma conta da nossa história, toma conta do nosso ministério. Meu irmão, quem sabe você um dia já esteve firme com Jesus e agora você se encontra fraco com Jesus. Quem sabe seja o inimigo que está tentando te devorar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, volta para a minha presença, porque a minha justiça ainda vai ser realizada na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quer profetizar sobre 2017? Quer que Deus estabeleça grandes vitórias na sua vida? Eu quero, pastor, eu quero. Primeiro, esteja em concordância, tem que ter comunhão. Segundo, é necessário que haja legalidade com a lei de Deus. Tem que a lei de Deus aprovar. Eu não posso pedir algo que a Bíblia não aprova, senão eu sou falso profeta. Eu preciso andar na lei de Deus. Terceiro princípio, eu preciso entender que se eu estou em Jesus, Ele faz justiça por mim. Ele faz justiça. Existe uma canção que diz: advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é para mim, advogado fiel. Irmão, tem muita gente que gosta dessa música. Essas músicas, quando eu fazia programa lá em Goiânia ainda, quando lançou meu irmão, todo dia, se recebesse 10 ligações no rádio, 5 era pedindo advogado fiel. Só que muitas vezes as pessoas querem que Jesus seja advogado, mas ele não quer confessar com a boca para a justiça, com o coração para a justiça. Jesus é o nosso advogado fiel quando nós confessamos com o nosso coração para a justiça de Deus em nossa vida. Quer ter um 2017 abençoado? Quer profetizar? Estabeleça, cumpra a justiça de Deus, que Deus vai cumprir a justiça dele na sua vida. Anjos ministradores da bênção darão ordem a seu respeito, para que nenhum mal lhe aconteça, e o diabo sabe disso. Não foi o que ele disse para Jesus? Estou encerrando. Quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, depois de 40 dias sem comer, sem beber, Jesus estava fraco, com fome e pálido. E Satanás disse: transforma essa pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. Jesus disse para ele:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás leva ele ao cume da montanha e faz ele olhar para baixo e fala: atire-se daqui para baixo, porque a tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e nenhum mal lhe acontecerá. E o Senhor Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, o inimigo sempre está nos tentando. Ele sabe que quem cumpre a justiça, os anjos darão ordem ao nosso respeito. Meu irmão, existem anjos que estão te protegendo, porque Jesus já delegou para te proteger. Você está andando, meu irmão, você nem se imagina, mas existem anjos que estão guardando você. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra de todo o mal. Ah, se não fosse os anjos aí na rodovia te guardando, meu irmão. Ah, se não fosse os anjos na rodovia me guardando. Quantas vezes que eu já tive livramento de acidente. Ah, se não fosse os anjos nos protegendo, nos livrando dos ataques de Satanás. Ah, se não fosse o livramento de Deus num atraso que aconteceu e que você até ficou nervoso, mas era Deus poupando a sua vida de um mal. Cumpra a justiça. 2017, 3 dias por 12 meses, profetizando que Deus vai realizar grandes coisas. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento. E nós vamos agora fazer um momento da unção. Nós vamos ungir a sua vida. Quero convidar o presbítero João Reni, nosso presbítero de disponibilidade, o irmão João dos Santos também, irmão, para nos ajudar. Nós queremos ungir todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Uma unção cujo tema é Profetizando 2017. O presbítero Dário, ô varão, até esqueci, o Dário está de festa na faculdade, até esqueci que o Dário está com nós hoje. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos vão estar aqui um pouquinho distante um do outro. Vocês vão aqui fazer filas para receber uma unção com óleo. Uma unção: Deus, não me deixe que eu não venha estar em concordância com aquilo que o Senhor tem, com a minha família, com as pessoas que eu convivo. Segundo, Deus, quero profetizar, mas não me deixe que eu não venha estar em legalidade com a tua palavra. Terceiro, Deus, eu quero profetizar, mas não me deixe que eu venha estar fora do plano da justiça de Deus da minha vida. Se você entender esses 3 princípios, quinta que vem nós vamos profetizar. Quinta, dia 29, nós vamos profetizar. 22, 29, mas você vai profetizar certo, na concordância com a palavra. Deus vai realizar coisas extraordinárias. Sai do seu lugar, vem aqui à frente receber a unção, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sua presença é real, meu Senhor, aqui neste lugar. Você pode adorar conosco. Sua presença é real, meu Senhor, aqui neste lugar. Então adorarei a Ti, Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei somente a Ti. Então me renderei totalmente a Ti. Declare sua presença real. Sua presença é real, meu Senhor, aqui neste lugar. Oh, sua presença é real, meu Senhor, aqui neste lugar. Levante as suas mãos aos céus e declare: então adorarei ao Senhor. Então adorarei. Eu quero a unção também, varão. Oh Senhor, então me renderei somente a Ti. Então
totalmente, totalmente a Ti. Querido, nós vamos agora dar as nossas mãos, e nós vamos erguer as mãos juntas aos céus. Eu quero convidar o presbítero João Reni a fazer esse clamor para nós. Levante suas mãos aos céus, meus irmãos, profetizando sobre 2017. Primeiro, em concordância com a palavra. Segundo, em legalidade com a palavra, cumprindo a lei de Deus. Terceiro, estabelecendo a justiça dele na nossa vida, irmão. Ah, meu irmão, sai desta noite aqui profetizando. Você vai ver quantas coisas o Senhor fará, porque você está andando no princípio. Pastor, mas eu não consegui cumprir nada disso. Não tem problema, irmão. Hoje o Senhor está te ensinando, e amanhã você pode fazer diferente, e Deus cumprirá os seus sonhos e os projetos da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, estamos chegando ao final do ano, ó Pai. Ó Deus, e estamos renovando os nossos projetos, ó Pai, os nossos propósitos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, estamos profetizando, ó Pai, um ano de bênção, ó Pai. Ó Deus, sabemos que estamos terminando um ano que foi difícil, Pai, mas para os Teus filhos, ó Pai, podemos dizer que foi um ano de bênção, ó Pai, um ano de conquista, Pai, porque estamos aqui, Senhor, com saúde, ó Pai. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, Deus, Te adorando, Te louvando, ó Pai. Então, por isso, Pai, já é um ano de vitória, Pai. Mas vamos adentrar, ó Pai, daqui uns dias, a um novo ano, ó Pai. E já estamos profetizando, ó Pai, que venha mais vitória sobre a nossa vida, Pai. Que venha mais vitória sobre a nossa família, Pai. Que venha mais vitória sobre a nossa igreja, Pai. Ó Deus, que venha mais vitória sobre a empresa, Pai. Ó Deus, que venha mais vitória sobre essa cidade, ó Pai. Que mais almas, ó Deus, venham ser ganhas para Ti, Pai. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, segundo a Tua palavra, Pai. Ó Deus, crendo no poder da Tua palavra, Pai. Ó Deus, a palavra está sendo ministrada, Pai, que vai ser ministrada, Pai. Ó Deus, nesses 3 encontros, ó Pai, nessas 3 quinta-feiras que restam desse ano, ó Pai, nós vamos profetizar, ó Pai, que será um ano de vitória, Pai, que será um ano de bênção, ó Pai, que será um ano de conquista, colheita, Pai, será um ano que vamos alcançar aquilo que nós almejamos, ó Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida, Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir nessa cidade, ó Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir nessa igreja, ó Pai, porque nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, sempre estivemos, ó Pai, e queremos estar na Tua direção, ó Pai, queremos estar realmente, ó Pai, sintonizado, Pai, ligado, Pai, entonizado com a Tua palavra, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Senhor Deus, que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas que nós possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação do Senhor sobre a nossa vida, que está em Cristo Jesus. Ó Deus, tomamos posse da oração feita pelo irmão João Reni, e nós no mundo espiritual já estamos aqui profetizando que 2017 será um ano de vivermos o sobrenatural do Senhor. Grandes coisas o Senhor fará por nós, pela sua igreja, pela nossa família. Nós andaremos, ó Deus, em unidade, em concordância com os irmãos e com Deus. Andaremos em legalidade com a Tua palavra, ó Deus, e andaremos cumprindo a Tua justiça. E nós queremos, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua obra, contra a Tua casa, porque a Tua obra não está estabelecida por mãos de homens, mas ela está estabelecida por Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Como Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, tu és pedregulho, tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra, sobre mim, sobre a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão neste momento, diga para ele agora, meu irmão, diga: as portas do inferno, diga, não prevalecerão contra a sua vida. Diga para ele, porque você está firmado sobre a rocha,
que é o Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele, aplauda Ele bem forte. Aleluia.